Muito bem, muito bem. Boa noite a todos os irmãos, boa noite a você que está me acompanhando online, ao vivo, agora, no dia 22 de novembro, às 21 horas aqui, alguns minutinhos, né? Boa noite a você que está me acompanhando, boa noite a você que vai estar me assistindo aí, possivelmente no futuro, num futuro distante aí, né? Talvez numa manhã, talvez numa tarde ou numa noite, que a graça e a paz também do Senhor Jesus esteja contigo e que a forte mão esteja te abençoando e te protegendo. E boa noite a vocês, famílias que estão aí me recebendo, me acolhendo aí no seu lar. É com muito privilégio que hoje eu estou aqui, sentado com vocês aqui, aproveitando e desfrutando também desse momento tão especial de oração, esse momento tão especial de celebração que temos como igreja virtual agora, distantes, fisicamente, mas próximos, né, digitalmente. Essa é a tecnologia que tem de fato nos aproximado. E por isso, eu me alegro demais em estar com vocês. Deixa eu dar boa noite aqui para todos os irmãos que estão aqui comigo nesse momento. A gente tem tantas pessoas aqui com a gente. A Denilde está aqui, a Cleide, a Marilene, a Laura, a Juliana Luzia. Seja bem-vinda, Juliana. A Célia, a Adriana, a Marilene. Quem temos aqui mais? Deixa eu ver aqui, a Hilda, a Laura, a Tiana, a Mara, Elza. Gente, tantas pessoas especiais, pessoas queridas aqui, no qual eu me alegro demais. Só em ler o nome já me recordo de vocês. Que a graça e a paz seja com vocês. Um beijo no coração de cada um, de cada uma. Ó, o Valmirá aí, ó, nosso professor. Grande Valmirá aí, nosso melhor aluno aí da escola bíblica. Andréia. Nós temos tantas pessoas queridas aqui, meus irmãos. É com muita alegria que eu vejo aqui tantas pessoas especiais. A nossa igreja é uma bênção. E por isso eu quero te convidar a pensar comigo um pouquinho sobre um dos momentos mais impactantes que eu leio aqui na Palavra de Deus, que se encontra em 2 Coríntios capítulo 1. A gente estava estudando um pouquinho sobre o apóstolo Paulo, né? E as cartas, né, que ele enviou a Corinto, né? Hoje eu quero dar uma lida nela no primeiro capítulo. A gente fez uma passeada aqui, né, no capítulo 2, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre o primeiro capítulo. Eu quero fazer com você aqui uma análise muito interessante sobre o texto. Então fica comigo, presta atenção aí, ó, se desliga de tudo, desliga o celular, desliga o liquidificador, desliga a máquina de lavar, fica aqui comigo, meu irmão. 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Guarde essa palavra. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportarmos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento a salvação de vocês. Pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês. E então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Temos firme esperança de que, assim como vocês participam de nossos sofrimentos, também participarão de nosso encorajamento. Eu gosto muito de literatura, né? Eu era o aluno nerd da escola, né? Que pegava sempre um livro na biblioteca e ficava sozinho lá lendo, né? Então, a minha realidade sempre foi muito conectada a livros, né? Eu era a tracinha de livros que ficava lá na biblioteca, eu era a traça de livros no seminário, né? E hoje, praticamente, eu continuo repetindo, né? Retroalimentando esse meu vício aí de livros, né? E um dos últimos livros que eu li e gostei demais foi uma recomendação de uma amiga minha chamada Guadalupe. Meus irmãos, Guadalupe é um nome mexicano, de uma santa mexicana, né? E um desses livros no qual ela me recomendou é de um autor chamado Ernest Hemingway. E o nome do livro é O Velho e o Mar. Um livro muito tocante que conta a história, né, de um pescador, de um aprendiz e de um grande peixe, né?
um espadarte, né? Um peixe, aquele peixe espada, sabe? Aqueles peixes que a gente vê nos desenhos animados que tem um nariz bem pontudo, né? A história do livro, basicamente, né, é a história desse velho, que é um clássico pescador, um pescador bastante tradicional nas suas ações, nas suas ênfases, né, que parte sozinho para o mar para conseguir pescar um dos seus maiores peixes da sua vida, né? Aquele velho, ele tinha uma missão, ele tinha a missão de realmente querer pescar um grande peixe para ter um alimento, para ter um sustento e também para ter, de fato, uma grande vitória para ele celebrar e para ele mostrar que a tradição, os jeitos velhos de fazer as coisas ainda funcionam. E aí, então, ele parte em direção com uma isca, uma linha, não uma linha muito simples, um barbante, aquela linha, barbante não, de nylon, né, perdão, aquela linha de nylon, né, que os pescadores utilizam, e uma vara, uma simples vara, para ir em direção então ao alto mar, e aí ele joga aquela rede, aquela varinha, joga aquela linha toda, e fica aguardando, né, em alto mar então uma boa pesca. E aí, no ápice do livro, ele pega um peixe, ele consegue pegar um peixe. E ele não sabe identificar bem qual peixe que é, mas ele percebe que o peixe é grande. É aquele peixão, sabe? Aquele que você pega e puxa, ele puxa de volta. E ele então começa então, a pescar aquele peixe. E aí ele percebe que quando ele puxa aquela linha, é um peixe espada, né? Aquele espadarte, né? E ele fica tão admirado com aquele peixe ali no alto mar, e ele luta com aquele peixe. E aí começa então uma luta da natureza contra o ser humano, né? O Hemingway, né, o escritor, narra de uma forma espetacular, né, esse momento tão crítico da vida desse velho tentando pegar esse peixe de uma forma tão tradicional, tão primitiva, né? E aí, nesse alto clímax da história, ele consegue segurar aquele peixe e ele parte em direção de volta então ao litoral, de volta para a praia, né? Ele conseguiu vencer a natureza pelo cansaço, aquele peixe cansado de lutar, né, contra o anzol que havia se preso na sua boca, né? E ele consegue então trazer de volta aquele peixe, né? Mas vira e volta naquela história, o velho, ele levando aquele peixe ao mar, né, arrastando ele dentro da água, né, aquele peixe-espada, começa então a sair um pouquinho de sangue. E quando tem sangue na água, você sabe muito bem o que acontece, né? Tubarões, né, começam a sentir-se animados para ir atrás desse peixe, desse barco. E aí então, aqueles tubarões começam a abocanhar, né, aquela vitória que ele teve. O peixe-espada começa a ser então comido por tubarões. E aquele homem fica desesperado, pega o remo e começa a bater na água para tentar espantar os tubarões, mas é em vão as tentativas, simplesmente só aumenta mais a tensão de mais tubarões e eles começam então a mordiscar, começam a morder mais aquele peixe-espada. Aquela grande vitória começa a se transformar então num velho... aqueles velhos espinhas, né? Só sobra espinhas, porque toda a carne acaba sendo comida. Aquele velho, ele chega no litoral derrotado, porque ele perdeu uma das suas maiores pescas da história da vida dele. Ele perdeu o seu sustento, perdeu uma vitória, e ele volta ali esgotado e desmaia na praia. O livro, ele encerra dessa maneira, né? É um anticlímax, né? Você lê assim dessa forma e fala assim, nossa, pastor, que mensagem horrível desse livro, eu nunca queria ler esse livro, né? Eu também fiquei um pouquinho assim indignado quando eu terminei o livro, né? Mas eu comecei depois a ficar pensando muito sobre essa questão da derrota, nessa questão do fracasso, nessa questão da tristeza que atormenta a minha e a sua vida, né? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Por que fracassos atingem pessoas que perseveram e lutam? Já pensou nisso? Ou talvez você esteja vivendo isso. Por que a derrota chegou na minha vida? Ou por que as coisas não estão dando certo? Talvez esse seja o seu pensamento dessa semana. Talvez esse momento que você está passando agora, que está me ouvindo, fala assim, pastor, está dando tudo errado na minha vida. Meu emprego não está indo bem. Talvez eu estou até passando por um risco de desemprego, de corte. Ou eu já fui até mandado embora.
Ou pior, eu estou passando por um terrível momento no meu relacionamento, eu estou agora num caminho de divórcio, ou eu tenho vivido tempos difíceis no meu casamento, não tá bom. Por que Deus não age ao meu favor? Por que a gente não tem boas respostas, soluções nesse momento? Eu não sou crente, por que a derrota está chegando na minha vida? Talvez esse sentimento que você vive tenha sido o mesmo sentimento desse velho pescador, que ao querer realmente ter o troféu da vitória, conquistou ganhar talvez o maior fracasso da sua vida. E aqui nesse ápice dessa história e nesses insights que eu te provoco a pensar, eu volto aqui ao texto do apóstolo Paulo, ao falar aqui para esta igreja localizada em Corinto. E ele diz aqui com muita veemência, ele diz com muita satisfação, com muita alegria: louvado seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Pai misericordioso, Deus de todo encorajamento. O apóstolo Paulo, ele fala aqui para nós que Jesus, o nosso Senhor, e o Pai, né, o Deus eterno, o Pai misericordioso, Ele é o Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja, Ele nos consola, Ele nos conforta, Ele é o nosso advogado, porque a palavra encorajamento no original é o parácletos, é a mesma palavra para o consolador, a mesma palavra no qual vemos o Espírito Santo agindo e intercedendo na realidade dos discípulos e também na nossa vida. Ele fala o seguinte: Ele nos consola, Ele nos encoraja em todas as nossas derrotas e nossas aflições. E por quê? Para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. A lógica que o apóstolo Paulo está passando para nós aqui nesse texto, meu irmão e minha irmã, é uma lógica pedagógica para a minha vida, para a sua vida e para a vida daqueles que estão ao seu redor. Perceba algo interessante que acontece aqui nesse texto. O que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto é que o seu sofrimento, a sua luta, a sua derrota, a sua tristeza, ela tem uma lição, ela tem um fundamento, ela tem um sentido. Porque quando você padece e você sofre, o Deus misericordioso, o Senhor Jesus Cristo, envia sobre a sua vida encorajamento. Encorajamento. Ele envia consolo. Ele envia força. Para que você seja realmente revestido de encorajamento, revestido de força, revestido de consolo, para consolar no futuro aquele que vai precisar de orientações e de palavras. Perceba que o exercício que aqui o apóstolo Paulo está falando para você, está falando para essa igreja, está falando para mim, é que toda dor é por enquanto e toda dor é pedagógica para te encorajar a encorajar outros. Toda dor que você vive, ela tem um fundamento porque ela te ensina a ensinar pessoas a sobreviver diante da dor e da tristeza. O que Paulo está dizendo é que a sua dor, ela pode ser um dos maiores instrumentos, uma das maiores lições para inspirar vidas a não desistir. Porque quando nós passamos por dificuldades, sentimos na carne aquilo que é de fato a derrota. Assim como esse pescador que nós temos no Velho Mar, na história de Hemingway, ou talvez na sua realidade que está passando uma grande dificuldade, a tua dor um dia será consolada, a tua dor será um dia sanada, ela será, assim, de fato, auxiliada por Deus, porque Ele garante na palavra que vai te encorajar para continuar. Ele não vai te deixar na mão, Ele não vai te deixar sozinho, Ele não vai te deixar refém dessa dor, porque Ele promete sim que vai consolar a tua dor, independente do que seja. Está passando dificuldade nesse momento? Saiba que Deus está enviando o encorajamento, a consolação, a força para você de fato estar preparado. É daí que nós pensamos e entendemos a palavra entusiasmo.
Ser uma pessoa entusiasmada é uma pessoa que tem Deus dentro de si, em teós. É teós, Deus, dentro de si. Quando nós temos Deus dentro de nós, no nosso coração e habitando em nossa vida, e nós permitindo que Ele entre em nosso coração, somos de fato entusiasmados. Somos pessoas que são encorajadas. Somos pessoas que são consoladas por Deus para um dia impactar a vida do outro, para abençoar a vida do outro, para consolar aqueles que um dia vão precisar. A tua dor vai ser lição, vai ser uma inspiração para aqueles que estão passando no futuro a mesma dor que você vai passar. Já sentiu isso? Ou já talvez consolado por pessoas que viveram a dor que você está vivendo hoje? Pessoas que são diagnosticadas com uma doença extremamente severa, aconselhando pessoas que estão sendo diagnosticadas hoje. Pessoas que perderam emprego no passado, aconselhando pessoas que estão vivendo desemprego hoje. Pessoas que viveram o divórcio e a dor do amor no passado, consolando pessoas divorciadas hoje. O apóstolo Paulo está falando aqui, ensinando a lógica do evangelho, da realidade da igreja, da realidade da nossa comunidade fraterna e universal. A comunidade que abençoa e ajuda, ampara, aconselha, abençoa e cuida. Quando nós temos esse momento de oração aqui, e eu vejo aqui que mais pessoas estão pedindo aqui as nossas orações, eu estou vendo aqui a Aparecida Lino aqui, pedindo pela família. Irmã Aparecida, boa noite, vamos estar orando pela sua vida sim. Pela irmã Juliana, que está mandando aqui um oi, mandando um amém, concordando. Irmã Célia, todas essas pessoas realmente são pessoas que estão vivendo talvez uma dor e uma dificuldade. O que eu tenho para te dizer nessa noite é que mais poderoso do que o meu abraço, do que o meu compadecimento e a minha compreensão, o meu consolo, o meu entendimento, mais do que eu posso dar a vocês, a certeza mais poderosa é que, de fato, Deus virá em teu consolo, virá em teu refúgio. Deus virá para te abençoar. Em nome de Jesus, nós cremos isso. E é por isso que eu admiro e adoro esse Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai me capacitar para abençoar vidas. Não somente me abençoar, mas para me preparar para sanar e abençoar vidas. É por isso que eu creio nessa mensagem e enxergo nela essa lógica fluida. A bênção do consolo chega sobre mim e eu consolo. O Consolador me consola e eu consolo. O Consolador me inspira e eu inspiro. O Consolador realmente vem para me proteger, me abraçar e eu abraço. Essa é a lógica mais maravilhosa que Paulo lhe fala para nós aqui. Ele continua, mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês, pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês, e então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Temos firme esperança de que, assim como vocês participam dos nossos sofrimentos, também participarão de nosso encorajamento. Essa é a lógica que nós encontramos aqui no Evangelho, essa é a lógica que encontramos de vida. Quando nós passamos por essas dificuldades, somos de fato inspirados por Deus a permanecer, a continuar, para abençoar o outro. Eu quero contar um exemplo muito interessante, muito belo, que outro dia eu fui ver assim nas histórias de meus amigos. Um amigo meu passando por uma grande dificuldade, uma grande luta particular e pessoal, de fato passou por um momento de solidão e dor. Adoeceu, ficou deprimido, porque ele teve uma grande perda mesmo. Ele foi traído e perdeu uma grande pessoa no qual ele amava muito. E nesse momento, depois de ele ter sido realmente acometido por uma doença de depressão, por ter sofrido muito com a dor, a derrota foi forte, ele sentiu demais. Sem esperança, ele continuou perseverando na palavra, perseverando, continuando firme. Ele não perdeu a sua fé. Mesmo sabendo da sua grande derrota, ele continuou crendo, machucado, ferido, mas crendo. E certa vez, então, depois de muitos anos, ele percebeu que ele estava preparado para retornar ao trabalho. E pedindo a Deus sabedoria, como ele poderia servir mais a obra de Deus, como ele poderia servir.
E Deus foi apresentando para ele pessoas também que foram traídas, pessoas que foram feridas, pessoas que foram machucadas da mesma maneira que ele foi. E aí, meus irmãos, ele montou um grande ministério de apoio, de aconselhamento. E esse ministério se tornou uma grande rocha, porque ele usou do consolo, do encorajamento que ele um dia recebeu para consolar e encorajar outros. Qual que é, talvez, a dor que você está passando hoje? Eu fico me perguntando muito sobre isso, sabe? Como eu posso ajudar mais as pessoas? E aí a resposta é essa. A forma de você ajudar as pessoas é consolando com a mesma consolação que você um dia recebeu. Pessoas perguntam para mim, pastor, como eu posso descobrir o meu ministério? O teu ministério é as tuas marcas. O teu ministério são as tuas cicatrizes. Onde você sofreu, você pode ajudar. Onde você sofreu, você pode consolar também, porque um dia você foi consolado. E não tem maior especialista aquele que sofreu e padeceu a dor, não é verdade? É somente aquele que passou o perrengue que sabe de fato consolar o mesmo perrengue que as pessoas estão vivendo. Essa é a lógica que nós encontramos do Evangelho. Às vezes, ministérios não crescem na igreja, estão parados na igreja porque você está preocupado, está olhando demais para a sua dor. Se você levantar um pouquinho a sua cabeça e começar a olhar ao redor, você vai perceber que há um grande campo para você abençoar. Há um grande campo, uma grande seara para você ser útil. É ajudando e abençoando pessoas que também foram feridas e machucadas pela mesma maneira que você. É assim que é a lógica do Evangelho. Somos feridos e somos consolados, mas não acaba em nós. Nós somos abençoados para abençoar. Nós somos consolados para consolar. Nós somos protegidos e amparados para amparar. O ministério da igreja se estabelece assim, gente. Se talvez você que está me ouvindo hoje esteja perguntando, como eu posso servir mais a igreja? Pense nas suas cicatrizes, pense nas suas marcas. Qual dor que te marcou demais? Pense nisso e comece a praticar, comece a observar mais a sua realidade, o seu entorno, para conseguir ajudar pessoas que estão vivendo essa mesma dor, essa mesma dificuldade que a tua. Eu tenho pensado muito nisso. Em tempos de pandemia, eu acabei passando por uma crise no meu emprego. Eu fui dispensado, fui demitido num momento crítico da pandemia. Naquele momento, quando a pandemia foi decretada, a empresa tivemos um corte na empresa e eu acabei ficando desempregado nesse momento. Imagina a minha cabeça com filha para criar, para esposa para amparar. Nesse sentido todo, eu fiquei desesperado. E nesse momento, Deus foi realmente me abençoando, me dando direção, me consolando. E a partir disso eu comecei a entender como me nortear e como realmente me localizar no mercado de trabalho. O que eu fiz com isso? Eu comecei a dar curso de como colocar pessoas no mercado de trabalho. Como colocar pessoas que estão vivendo esse mesmo momento de crise de desemprego, de inseri-las em empresas, em grandes momentos, em grandes estabelecimentos. A partir disso, é assim que funciona a lógica, meus irmãos. Essa é uma experiência minha, que acabei realmente passando por esses momentos de desemprego e como me realocar no mercado de trabalho. Talvez esse seja, inclusive eu acho que eu tenho que voltar a dar esses cursos, sabe? Eu tô pensando agora nessa live aqui, talvez eu volte realmente a dar palestras sobre realmente se recolocar no mercado de trabalho. Olha só, aqui pensando aqui comigo nesse insight agora que eu passei para vocês, aqui vem uma reflexão de como envolver mais as pessoas. Mas a pergunta é, como você pode abençoar mais a Vila Primavera? Como você pode mais abençoar a Igreja Batista em Vila Primavera? Ou, como você pode abençoar mais as pessoas que estão ao seu redor? Como você pode abençoar mais as pessoas que estão no seu círculo de amizades, no seu hall de amigos? Essa mensagem que eu passo para você nessa noite é para te inspirar a não parar. Talvez a dor que você está vivendo hoje seja um motivo de apatia, de paralisação. Mas o que eu quero te dizer nessa noite é que essa dor pode ser bênção para pessoas que vão precisar amanhã. Pense como você está se recuperando e utilize dessa terapêutica de cura para curar outros que vão precisar amanhã. É assim que Deus utiliza desse instrumento que é a vida. Eu gosto muito de um autor, de um teólogo realmente reformado chamado Peter Leithart. E a partir dessa lógica ele fala o seguinte: nós somos mãos e pés de Jesus. Não se esqueça
que nós somos mãos e pés de Jesus. Mas a partir dessa lógica, por sermos mãos e pés de Jesus, não podemos esquecer que as mãos e os pés de Jesus foram pregados na cruz, eles foram feridos. Por sermos mãos e pés, nós também seremos feridos nessa vida. Mas não significa que acaba aqui. Como Cristo ressuscitou na cruz no terceiro dia, nós também seremos ressuscitados, nós também teremos vida. A morte não acabou conosco. Nós temos vidas e por isso que nós somos amparados. O Espírito habita em você e habita em mim. Eu quero que você pense nisso, meu irmão. A tua dor pode ser, de fato, uma solução para pessoas que vão precisar amanhã. E essa é a mensagem que eu tenho para você nessa noite, que te inspire, que te abençoe e que te dê força, que te dê paz. Use a tua ação, use a tua realmente dor que você está vivendo para abençoar vidas, para abençoar pessoas que precisam de ti, precisam de você para realmente serem consoladas. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu tenho aqui rapidamente alguns recados. Entre em contato com o nosso WhatsApp especial, que realmente vai te abençoar, vai te direcionar para muitos contatos, muitos recados. Eu tenho que, de fato, assim, exaltar a vida da nossa secretária, que tem assim se disposto bastante para trabalhar nesse sentido. E nesse ponto eu quero realmente colocá-los aqui à disposição com a secretaria, com a secretária da igreja, para entrar em contato com esse número do WhatsApp, tá bom? Contribua também, meus irmãos. A nossa igreja, ela sobrevive através da generosidade. Sabe que a palavra mais poderosa da Bíblia não é oferta, não é dízimo, mas é generosidade. Nós não pedimos 10% como algumas igrejas fazem, e muito menos o trízimo como outras igrejas fazem. Nós pedimos a sua generosidade para nos abençoar, para que possamos abençoar outros e mais algumas pessoas. O nosso culto da família acontece todo domingo às 18h30. Por isso eu te convido, venha estar conosco, venha nos abraçar, venha receber a administração da mensagem poderosa do Senhor Jesus nesse domingo. Acesse também as nossas redes sociais. E é isso. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que Deus te impacte poderosamente. E eu quero estar não somente encerrando, mas também orando por você. Eu não sei se você está vivendo a dor da derrota. Talvez você tentou pescar o peixe e na expectativa de conquistar o peixe, a grande vitória, foi surpreendido por tubarões na vida e agora está passando por uma grande dor, por um grande sofrimento. Eu quero orar por você. Eu sei que não é fácil. Ter uma derrota na vida não é fácil. Todo mundo foge da dor, não é verdade? Todo mundo quer viver a melhor fase da vida. É o que nós ansiamos. Mas, às vezes, a derrota chega e dói. Eu me solidarizo por você. Assim como eu também já caí muito, já me machuquei muito, tenho muitas cicatrizes. Eu tenho certeza que a dor que você está vivendo agora, ela vai ser consolada em nome de Jesus. Ela vai ser amparada em nome de Jesus. E você, que está vencendo essa dor, que está superando essa dor, que está agora conseguindo ficar de pé, o luto já passou. Você está se preparando para uma nova jornada. O pó da roupa se já tirou. Eu quero te inspirar agora a olhar para as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas que estão passando por dificuldades. As pessoas que estão no seu entorno. E pense, como você pode agora consolar aqueles que estão vivendo a mesma situação que você? Como você pode construir um ministério para abençoar vidas? A primavera precisa de você. A Igreja Batista Vila Primavera precisa da sua força e do seu dom para abençoar e impactar vidas. Nós temos aqui uma seara gigantesca, meu irmão e minha irmã, mas são poucos os ceifeiros. Eu falo com muita qualidade, com muita propriedade isso. São poucos os ceifeiros. Mas a seara é grande, né? Por isso, eu te inspiro, você que está agora vivendo uma vitória, está saindo do pó. Não estou falando para aquele que está sofrendo, estou falando para você que está muito bem agora, está sobrevivendo, está passando por um momento agora de se reerguer.
Você tem pensado agora no próximo como você pode abençoar o outro? Porque o teu testemunho pode inspirar vida, sabe? O teu exercício de vitória pode ensinar muitos a viver uma vitória nessa vida. Por isso eu quero orar por vocês dois. A você que está passando por dificuldade e a você que agora está realmente tirando o pó da roupa e está se levantando. Feche seus olhos. Vamos orar. Deus amado, Deus querido, nesse momento e nesse instante eu oro por pessoas que estão agora vivendo a dor da derrota. Pessoas que pescaram um grande peixe, mas tiveram um grande fracasso, ó Pai. O peixe foi mordiscado, foi devorado por tubarões, pelas circunstâncias da vida. E o troféu que era tão aguardado, aquele momento de paz que era tão desejado, hoje se transformou num belo fracasso. O constrangimento, a vergonha, a humilhação chegou nessa vida, ó Pai. E Pai, nós somos solidários. Nós nos solidarizamos e temos, de fato, sentido a dor dessa vida que está agora aqui conosco. E pedimos, ó Pai, encoraje essa vida. Consola. Abrace esse coração ferido. Cura. O abençoe. Para que ele possa ser bênção um dia. Pai, também nós pedimos por aqueles que agora, que já foram abraçados, que já foram consolados, que foram um dia amparados por Ti. Que o Senhor, Pai amado, agora nesse momento, nesse instante, o abençoe para que ele tenha discernimento e sabedoria para abençoar aqueles que estão precisando nesse momento. Para aconselhar aqueles que precisam de conselhos. Para fortalecer aqueles que precisam ser fortalecidos. Pai amado, nos ensina a viver uma comunidade saudável, a viver uma igreja que ama, que cuida, uma igreja simples, uma igreja que é família, que é uma família maior. Pai amado, nos abençoe e nos ampare, nos dando discernimento e sabedoria para fortalecer e abençoar cada vez mais pessoas que precisam de Ti, pessoas que precisam de nós, pessoas que podem ser abençoadas pela nossa fraternidade, pela nossa igreja. Por isso, Pai, cuida de nós, nos abençoe no santo nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que Deus te dê uma ótima semana. Nós nos vemos no domingo, às 9 da manhã. A nossa escola bíblica está estudando Fé na Era do Ceticismo, um livro fantástico. E nós estaremos agora começando a nossa primeira aula. Nós tivemos aqui no domingo passado uma introdução sobre o assunto, mas no próximo domingo nós estaremos então começando a nossa aula. Venha nos fazer uma visita, que Deus te abençoe ricamente. Um beijo no coração. Tchau, tchau.